Frazani, a partir de agora estou com vocês aqui na tela da TV Japi para falar de bandas autorais. Temos um encontro marcado toda quinta-feira a partir das 9 horas da noite, um programa inédito transmitido ao vivo do palco do Vila Pizza Bar aqui em Jundiaí, falando de bandas que trabalham com material próprio. Banda no palco ao vivo, entrevistas, cobertura completa. Banda de quinta. Encontro marcado toda quinta-feira às 9 da noite. Até lá. Muito boa noite, amigos ligados na TV Japi. Meu nome é Luciano Frazani, estou aqui com meu amigo, meu grande amigo ao meu lado, o senhor William Piatti, passando a limpo o final de semana do automobilismo no mundo. Tivemos, obviamente, o carro-chefe, Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, com vitória de um carro vermelho, senhor William, na pista da Red Bull, senhor William. Tivemos vitória de Charles Leclerc da Ferrari, uma corrida muito legal, não foi a melhor corrida do ano. Silverstone foi bem melhor. Tivemos algumas corridas boas esse ano já. Sim. O ano está sendo legal, aliás, 2 anos legais. O ano passado também foi muito bom. O que prova que esse regulamento técnico da Fórmula 1 atual... Muito boa noite, senhor William. Tudo bem? Boa noite. Saúde aos nossos amigos telespectadores. Boa noite pro Luciano. Foi bom seu final de semana? Boa noite pro amigo da TV Japi, do canal 8 da NET. Boa noite também pra Luana, que está aqui recepcionando a gente. E boa noite pro telespectador novamente. A corrida foi boa, sim, mas o que mostra uma coisa legal é que o regulamento da Fórmula 1 atual, essa mudança, os carros estão mais próximos. Teve aquela disputa onde os 5, as duas Haas, a McLaren, o Alonso, o Bottas, eles estiveram todos encaixotados ali no hairpin. Mostra que a disputa está cada vez mais ferrenha, mais franca, e com isso a tendência é que, conforme o regulamento for se estender em 2023, 2024, o pelotão se agrupe e a gente tenha mais competição. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Antes de mais nada, muito boa noite também a você que nos acompanha pelo Instagram do Win or Wall. Tem um bichinho aqui. Do Win or Wall, que estamos ao vivo também no nosso perfil. Você pode acompanhar pela internet. E para você também que nos acompanha no YouTube oficial do programa Win or Wall, do canal Win or Wall. Hoje, você que está acompanhando pelo YouTube, não de forma ao vivo, mas a gente promete que a partir da semana que vem estamos ao vivo também por nossas plataformas virtuais, além de pelo sinal da TV Japi, por aqui, pela Assinantes Net e Jundiaí no canal 8. Enfim, vamos no começo? Vamos. Vitória do Charles Leclerc da Ferrari no Grande Prêmio da Áustria, 11ª etapa do Campeonato Mundial de 2022, 11ª etapa, eu acho. Enfim, Charles Leclerc em primeiro, tivemos Max Verstappen, o dono da casa, em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, mais um pódio do Hamilton, hein? O Hamilton marcou 78 pontos nas últimas 4 provas. Caralho, é uma bela média. Melhorou bastante no começo, né? E o George Russell em quarto, rapaz? Na volta número 6, ele estava em penúltimo. Alguns segundos atrás do antepenúltimo. E só não era o último porque o Pérez. Sim, o Pérez. Porque o Pérez tinha parado nos boxes e logo depois abandonou, né? Primeiro ele chegou a ter uma tentativa. Enfim, Esteban Ocon em quinto, Mick Schumacher. Você vê Mick Schumacher, você fala, enfim. Mick Schumacher em sexto, grande corrida da Haas, hein? Sétimo, Lando Norris. Oitavo, Kevin Magnussen. Daniel Ricciardo, o modorrento Daniel Ricciardo, se arrastando no 9º lugar. E o grande Fernando Alonso, que largou em último. Conseguiu mais um pontinho. Grande corrida do Alonso, hein? Grande corrida do Alonso, e um detalhe, era para ter conseguido mais pontos se não fosse a roda solta do carro da Alpine. A Alpine parou, o Alonso deu problema, voltou e conseguindo um pontinho na última volta. Bom, nosso assunto é Fórmula 1. A Luana, se quiser soltando o nosso material, a gente preparou... Só lembrando que a gente tem o formato televisivo, obviamente a gente está aqui na TV Japi, o programa é produzido nos estúdios da TV Japi, mas a gente também se adapta a esse novo. É que a gente é meio... Eu sou meio velho, né? Old school. Mas a gente se adapta a essa tendência na internet e tudo mais, principalmente ao YouTube, né? A gente tem vinheta, Luana, é isso? Preciso parar de falar, né? Então vai lá.
O assunto é Fórmula 1 e olha lá, começamos com essa imagem do carro de uma Ferrari pegando fogo, dói o coração, né? O Carlos Sainz, que, era uma dobradinha, digamos que certa da Ferrari. Ele ainda não tinha passado o Verstappen quando quebrou, mas tudo dizia que ia também passar o Verstappen e teremos uma dobradinha da Ferrari. E eu confesso que fiquei surpreso com o desempenho da Ferrari na corrida, principalmente depois da Sprint Race, que o Verstappen ganhou com facilidade no sábado, né? Sim. Aí logo depois tivemos isso, que você tá vendo aí, é uma Ferrari pegando fogo, infelizmente, tivemos isso. Olha. E aí o Sainz, por perspectiva, vendo o seu brinquedinho pegar fogo, reclamou. Falou que o socorro foi... Não socorro, né? O socorro ao carro, né? O trabalho para apagar a chama foi muito demorado. E... Isso foi lindo. Foto bonita, hein? E que isso podia ter, inclusive, ter tido danos maiores ao seu carro. A gente está vendo a Red Bull na frente do Orange Arm, que é, obviamente, a invasão, né? A Áustria está pertinho ali. Ali na última foto teve a diferença entre o Pérez e o Russell. O Pérez ali afirma que deu espaço para o Russell, mas não foi espaço não, viu? Ficou muito curtinho o espaço entre... E o Pérez acabou sendo abalroado pelo Russell, mas a maior parte da culpa foi dele. Achei injusta a punição por Russell de 5 segundos. É difícil, porque os critérios que a FIA usa, a gente pode questionar para um lado ou para o outro. Eu acho que foi de corrida, realmente. Sim. Mas eu acho que eles levaram como referência um incidente na mesma curva do ano passado, que foi o Norris e o Pérez. O Pérez teve 2 incidentes, né, na Áustria, com o Leclerc na curva seguinte e com o Norris. E houve punição naquele ano, então eles quiseram manter um padrão aí. Em 2020 com o Hamilton e o Albon também. Coitado do Albon. E logo depois também no Brasil, né? De novo Hamilton e Albon na Red Bull. O Albon na Red Bull, que era um pódio do Albon. Sim, ia ser dobradinho na Red Bull. E acabou acontecendo. Mas enfim, voltando para a prova de ontem, eu acho que a gente tem alguns indícios que a gente precisa registrar. Primeiro, eu acho que temos um campeonato sim, porque antes de Silverstone a gente teve o Canadá. O Verstappen também ganhou de forma muito fácil. Tudo bem que o senhor Carlos Sainz teve 38 aberturas de asa móvel e não conseguiu ameaçar a liderança do Verstappen logo depois do safety car no Canadá. Eu acho que foi um pouco de bunda molice, desculpa o palavreado, do piloto espanhol ali. Mas, de qualquer forma, a Red Bull mostrou um ritmo bom e eu tô falando tudo isso para dizer que eu achava que o campeonato ali já tinha ido, digamos assim. E aí veio o Silverstone, pole e vitória do Carlos Sainz. E aí vem a casa da Red Bull, apesar da vitória do Verstappen na sprint, tivemos a Ferrari dominando a corrida, tanto em resultado quanto em ritmo de corrida. Analisando um pouco friamente a corrida e fazendo já uma perspectiva para o final do campeonato. Como é que você vê? Você acha que foi esporádico? Você acha que por causa das características dessas duas pistas? Como é que você vê daqui para frente a disputa especificamente do título? Olha, primeiro de tudo, a pista na Áustria, ela normalmente tem uma parada só. Tem pouco desgaste de pneu. E dessa vez foi o contrário. A gente viu as equipes com bastante problema de desgaste. Tudo bem que choveu, tanto no domingo como na sexta-feira, então toda a borracha que tinha na pista foi lavada. E talvez isso tenha afetado o desempenho da Red Bull e, obviamente, do Verstappen. Mas foi importante a gente ver uma evolução da Ferrari no quesito aerodinâmico, porque a Áustria tem grandes retomadas de curva, principalmente a curva 3, aquela retomada onde o Leclerc teve um probleminha lá dele, né? É importante. Então, assim, para ao longo do campeonato, a Ferrari eu vejo como favorita para circuitos mais travados ainda, mas que nem na próxima corrida que vai ser em Paul Ricard, eu já vejo a Ferrari bem mais próxima, porque a Red Bull a gente sabia que tem um motor mais forte do grid, né? A aceleração final de reta da Red Bull era excelente até Baku. Que é um Honda, né? É um Honda adaptado, mas é um motor, enfim. E hoje a gente viu ontem, por exemplo, a Haas. A Haas no final de semana conseguiu ter boa aceleração, boa velocidade final de reta. O Mick Schumacher segurou o Hamilton na sprint, sempre com a velocidade final de reta. Teve 3 oportunidades de ser ultrapassado e segurou tudo na velocidade do motor, na potência do motor Ferrari. Então eu vejo um campeonato bem embolado, sim.
A Ferrari tem como chegar, o problema é parar de sabotar o Leclerc no campeonato. A Ferrari vem sabotando com frequência o Leclerc, se você for ver, era para ser líder do campeonato. Sim, o William citou 2 pontos importantes da corrida, só quero pontuar para não passar reto. Antes de tudo mais, tô dizendo que eu estou quebrando um pouco o protocolo, ficando de costas para a câmera, que é um mandamento zero de televisão, mas é que a gente também está falando na internet aqui atrás hoje é um programa atípico, tá? A gente está com um Instagram do In Your Wall, com uma live também aqui registrando, eu coloquei nesse ângulo para vocês também poderem ver o nosso retorno e tudo mais, tá? E a gente promete que a partir da semana que vem a gente volta simultâneo com o YouTube também, no Facebook da TV Japi, para você conseguir assistir o In Your Wall de forma mais fácil na sua casa, tanto na televisão quanto na internet. Os 2 pontos que eu falei são, você falou da Ferrari. O Leclerc teve um problema sério no final da corrida, inclusive ele reclamou, Leclerc reclamar é meio pleonasmo, como é chorão, né? Nossa. Mas enfim, ele reclamou que o pedal do acelerador, que não é bem... É um pedal, mas não é mais com cabo como um carro de rua, é tudo eletrônico, obviamente. Ele tinha um problema que o pedal não voltava, então o carro estava acelerado o tempo inteiro. E, obviamente, isso mexia com o approach das curvas, as retomadas, porque o carro com rotação lá em cima, o freio motor, você não consegue ter o tranco, né? E hoje o freio da Fórmula 1 a influência do freio motor é muito forte nas freadas da Fórmula 1, até porque não é simplesmente um sistema de freio como um carro comum. Tem sistema de recuperação, de força e tudo mais. Então isso é importante registrar, que o William falou, e para não passar em branco, né, falou um problema do Leclerc, então a gente registra o problema, o primeiro ponto foi esse. E o outro, que falando de Ferrari, falando que o Leclerc podia ser líder do campeonato e tudo mais, quando o Leclerc chegou em segundo no sábado na Sprint Race, a entrevista foi muito bem, inclusive o Max Wilson na transmissão da Bandeirantes citou, e realmente foi, eu não lembro quem fez, uma moça, confesso que devia saber o nome dela, mas me foge agora. Quem comandou a entrevista depois da corrida fez perguntas muito boas, uma delas foi como é que foi esse embate, porque o Leclerc teve que se preocupar com o Sainz durante a corrida, e quando ele começou a olhar para o Verstappen já tinha disparado. Numa corrida curta, que você não pode brincar com estratégia e tudo mais, é diretamente desempenho na pista, isso fatalmente atrapalhou. E a resposta dele foi, né? A pergunta foi, você acha que você tem que se preocupar com isso, mesmo internamente, para a corrida de amanhã? Ou você acha que a Ferrari vai estar unida? Ele falou assim, eu espero que sim. Então, assim, ele mandou um recado. E, na verdade, no domingo a gente viu o Sainz até facilitando a vida do Verstappen, digamos assim. E o Sainz, no sábado mesmo, ele tinha falado que ele queria uma corrida individual. Sim. Né? Então a gente também vê um pouco de rixa na Ferrari, mas a Ferrari, se tivesse um trabalho mais direitinho em equipe, como foi no caso de Silverstone, o Leclerc poderia estar assim na frente do campeonato. Eu só peço um pouco mais de calma para o meu amigo comentarista, porque são 38 pontos. Então, assim, não sei se seria, por mais que... Eu acho que assim, vamos tentar fazer uma conta básica. Eu sou péssimo de matemática, mas vamos lá. Mônaco, a vitória era do Leclerc, certo? Ele chegou em quarto. Quantos pontos temos para o quarto colocado? 12 pontos. 12 pontos. Então seriam 13 a mais para ele e, consequentemente, 8 a menos para o Verstappen, que seria, talvez... 8 a menos, né? Porque o Verstappen não foi segundo. Foi terceiro. Então, poucos pontos a menos. Mas, enfim, não precisa chegar também na ponta do lápis. Mas eu acho que a gente, se for somar essas vezes que o Leclerc foi prejudicado, e as falhas mecânicas, né? Baku e em Espanha. E Barcelona. E, obviamente, a troca de motor em Montreal. Né? Mas se for pensar assim também, o Leclerc quebrou na Austrália. O Verstappen, né? Perdão, o Verstappen. E no Bahrein. Então, assim, é meio que, né? É meio difícil. Mas, assim, concordo que poderia estar um pouco mais equilibrado. Eu ainda acho, coração à parte, obviamente, eu sou ferrarista, coração à parte, eu acho que o Verstappen ainda é favorito. A Red Bull é um carro mais constante, é um carro que se adapta melhor às pistas que estão vindo aí. E vejo o Leclerc, o Verstappen, sozinho. Apesar do Pérez ter ganhado a corrida já, feito pole position, né? Uhum. E ameaçou aqui e ali, foi mais rápido em 3 finais de semana seguidos do que o Verstappen. Eu acho que existe ainda uma hierarquia mais estabelecida na Red Bull. E eu acho que no frigir dos ovos, se precisar, eu acho que a Red Bull toma vantagem nesse quesito.
mas é achismo, né? Assim, a gente está aqui para palpitar. Claro que a gente analisa, porque a gente é apaixonado, a gente vive isso pra caramba, a gente lê tudo que aparece dos alertas e tudo mais. Mas creio que o principal é o seguinte, para as viuvinhas do Senna, para aqueles caras, nunca mais vi Fórmula 1 depois que o Senna morreu, a Fórmula 1, é fortíssima. Obviamente que alguns anos atrás, de acordo com o regulamento, tivemos aí domínios de uma equipe só, a Ferrari no começo dos anos 2000, a Mercedes mais recentemente, que se adaptou muito melhor a esse regulamento dos motores híbridos e tudo mais. Mas do ano passado e espero que mais alguns anos, acho que a gente vai ter equilíbrio de forças. Quem sabe com a Mercedes voltando, a gente não tem 3 equipes disputando 2023, de repente, ou até esse ano. William Piastri. Manda. Você acha que a Mercedes ganha alguma prova esse ano? Cara, a Mercedes, ela tá parece que ela tá navegando sozinha, sabe? Imagina uma regata de barco, um barco tá 1 km na frente, o outro barco tá 1 km atrás. A Mercedes tá no meio. É muito interessante isso, porque na corrida de domingo, o Hamilton acabou 43 segundos atrás do Leclerc e do Verstappen. A Mercedes, para ganhar uma corrida, olha, talvez numa corrida com safety car, por exemplo, em Singapura, às vezes, não sei, velocidade de reta, a Mercedes às vezes parece que tem, às vezes parece que não tem. O carro é muito inconstante. O centro de gravidade do carro ainda deve sofrer alguns probleminhas ali. A gente viu no treino classificatório da sexta, a Mercedes com pouca pressão aerodinâmica, não é à toa que os 2 carros bateram. Então eles estão tentando extrair o máximo do carro e parece que esse máximo não vem. Acho difícil conseguir vitória. Pode ser a primeira vez que o Hamilton fica sem uma vitória. A minha pergunta foi por isso, porque o Lewis Hamilton, desde que estreou em 2007 na Fórmula 1, venceu provas em todas as temporadas. Inclusive 2013, que foi um ano mais difícil, que ele quase não, né, que ele estreou na Mercedes, a Mercedes ainda não era essa potência toda, ele ganhou 2, acho. Sim. Ganhou, não vou lembrar onde, mas ganhou 2 provas. Hungria, né? E, enfim, e também teve um ano muito difícil em 2011 na McLaren, né? Em 6 provas com Massa. Isso! Também venceu, então é uma marca histórica, né? O Schumacher próximo disso. O Schumacher não teve vitórias em 91, que foi o ano que ele estreou, metade da temporada, ele não teve a temporada completa. E depois do retorno dele, só. Quando ele volta para a Mercedes, aí 2010, 11, 12, né? E aí ele não ganhou nenhuma prova, mas aí também foi, digamos que é uma continuação da carreira. Schumacher, e não deixa de ser um número importantíssimo. Vou pedir para a Luana soltar de novo as imagens aí, para a gente só ilustrar realmente um pouco mais sobre o que foi a corrida, né? E vamos ver quais serão as sequelas desse carro do Sainz para a próxima. Vai trocar. No mínimo vai ter que pintar de novo. Porque na transmissão mesmo a gente viu a carroceria do carro, ela deu um solavanco. Sim. Então parecia que o motor realmente estava literalmente explodindo. Inchado, né? Inchado. Então, e assim, pegou fogo bastante, demorou o cara aí sozinho. Só um steward, só um segurança para poder ajudar ele. Demorou sim. E vai afetar, capaz do Sainz ficar para trás na França. E aquelas ordens de equipe da Ferrari, que a gente conhece, que o Binotto falou que ia ser só na Bélgica, já vai tomando forma agora nas próximas 2 corridas. Aproveitar que a gente viu as imagens da torcida, a gente daqui a pouquinho no fim da edição a gente vai tocar nesse assunto delicado, que infelizmente aconteceu na Áustria. Acontece no Brasil há muitos anos. Eu assisto corrida na pista desde 1988, cara. A primeira prova que eu vi na Fórmula 1 em Jacarepaguá, tinha 8 anos, meu pai me levou. E no Rio era pior. Nós ficamos no setor G, e depois a gente fala um pouco mais. Mas enfim, a gente vai citar esse... assim, no Brasil a gente tinha esse lance de machismo e tudo mais, abuso. Mas era menos explícito quanto a gente teve esse final de semana na Áustria, com algumas meninas inclusive tendo, né, saia levantada, tem uns relatos bem feios. A gente fala isso daqui a pouquinho. E eu quero dizer também que a gente teria a participação da Natália, o terceiro membro dessa equipe, na parte de imagens. Temos também o 4º membro, que é a Lari, que mexe com toda a parte de edição, a parte gráfica. Mas a parte de quem dá a cara na câmera,
Não teremos a Nath hoje porque ela participa de forma remota e a gente está com um problema de conexão aqui na TV hoje. Mas a gente promete que semana que vem tudo normalizado com a Nath, com as participações e tudo mais. E hoje seria um dia muito especial para a Nath falar, para a gente ter uma voz feminina em tudo isso. Mas daqui a pouco a gente fala da torcida. Voltamos à parte técnica da corrida, a parte de desempenho. William, o que você acredita se temos, obviamente, tivemos um crescimento no rendimento da Ferrari, tivemos uma diminuição do desempenho da Red Bull. Eles falaram que foi explicitamente por conta dos pneus. O que você pensa disso? Olha, os pneus, o que eu falei, eu vejo sim problemas com os pneus, o desgaste foi maior do que esperado. O Mário Isola da Pirelli falava que ia ser somente uma parada, e obviamente isso não aconteceu. A Red Bull parece sofrer um pouquinho, em Silverstone mesmo. O Verstappen sofreu com aquela quebra estranha, foi o assoalho mesmo, mas não deixa de ser queda de desempenho. Foi ocasionada por uma peça. Por uma peça da AlphaTauri, inclusive. Fogo amigo, né? Sim. E agora, dessa vez, chumbo trocado, né? Porque em Imola a Red Bull ganhou e agora na Áustria a Ferrari ganha. Mas a Red Bull parece que o desempenho sumiu, fugiu. Tudo bem, a gente teve somente 2 treinos livres, os carros não conseguiram ter aquele acerto, aquela pegada para ter O Pérez ajudando com aquela manobra infeliz na largada, não precisava, né? Pra quê aquilo? Na primeira curva. Sim. Enfim. A Red Bull não... Depois o Pérez ainda também teve problemas de performance, mesmo com o toque. Sim. A gente não teve um parâmetro para saber até onde a Red Bull podia chegar. É estranho porque na corrida sprint a Red Bull foi tranquila até. O que ou a Red Bull foi tranquila ou a Ferrari deixou a coisa rolar. É difícil analisar. Eu acho que, sei lá, talvez eles tenham se preparado mais para uma corrida, para um stint menor, né? A Red Bull, creio eu. E como você pensa a corrida mais com aquela troca só pensada na metade, talvez naquele período a Red Bull soube pensar melhor um desempenho em 24 voltas, né? Sim. E a largando na pole, tudo ajuda, né? Os dois brigando, os dois Ferraris brigando. Mas enfim, pra gente passar a régua na corrida, vamos passar a classificação do campeonato depois dessa etapa. Temos o Verstappen na liderança com 208 pontos. Charles Leclerc da Ferrari 170, retomando a segunda colocação. Sérgio Pérez 151 em terceiro. Carlos Sainz 133 em quarto. George Russell com 128 e o Hamilton chegando com 109 em sexto lugar. O heptacampeão mundial da equipe Mercedes. O Lando Norris, que é um herói com essa McLaren, que a McLaren também, vou te contar uma coisa, hein? McLaren, eu digo comparando com o ano passado. O ano passado, o Norris foi pódio na Áustria. Foi ano passado ou no ano atrasado? O ano passado o Norris foi pole na Rússia e quase ganhou a corrida. Sim, mas eu digo na Áustria. Ele foi 2020. Ele foi pódio em 2000. Foi em 2020. Que ele tinha uma punição de 5 segundos e ele tinha... Enfim, olha aí, tá aí. E não tem 1 ano e meio, porque em 2020 a corrida foi tardia, né? Sim. Enfim, Lando Norris em sétimo com 64 pontos, Esteban Ocon com 52, piloto da Alpine. Valtteri Bottas em nono com 46 pontos, grande temporada do Bottas, apesar de que foi apagado as últimas 2 provas. E o Fernando Alonso com 29. O Alonso é a prova de que desempenho nem sempre é resultado. O Alonso faz um grande campeonato, cara. Tem boas provas, mas ele teve alguns azares e tem só 29 pontos. Registrando só o Kevin Magnussen com 22 pontos e, de novo, o Mick Schumacher na pontuação, na zona de pontuação. Sexto lugar, melhor corrida disparada da prova. E parece que desabrochou, né, o filho do Michael. Enfim, Fórmula 1 é isso. A gente volta a falar de Fórmula 1 daqui 2 semanas com o Grande Prêmio da França disputado, que vai ser no circuito de Paul Ricard, que não é nem vírgula, não é nem sombra do que já foi o maravilhoso traçado de Paul Ricard. Perigoso também, é verdade. Mas hoje aquelas pinturas toda azul, você não sabe o que é pista, o que é área de escape. Se a gente teve problema com limite de pista na Áustria, a gente vai ter problema de limite de pista. Tem estacionamento aberto em Paul Ricard, é ruim. Bom, a gente vai entrando na reta final do programa, a gente muda agora o assunto. Dessa vez falaremos de Fórmula 2. Solta aí, Luana, por favor.
Fórmula 2 é assunto para William Piatti. Olha, a Fórmula 2, agora o Drogovic tem um novo concorrente ao título, que é o Logan Sargent, né? O estadunidense teve boas performances no final de semana. A corrida 1, a gente ficou com aquele gostinho amargo que o Drogovic podia chegar no pódio, a direção de prova acusou que o Theo Pourchaire tinha passado do limite de pista muitas vezes, e no fim não foi o que aconteceu. Drogovic na segunda corrida também teve problemas, porque a corrida começou na chuva, não é chuva, aquele melaço, o pneu de chuva funcionava por 2 voltas, e depois o Drogovic deu uma queda, acabou lá atrás, e o Theo Pourchaire também. Legal foi que o Drogovic acabou em quarto na primeira corrida, e o Enzo Fittipaldi, na bagunça dos limites de pista. A FIA precisa fazer alguma coisa com isso, porque o que aconteceu foi ridículo. O cara tá no pódio, depois perdeu o pódio. Olha o Enzo aí, ó. E o Enzo foi pódio. Segundo lugar. Ele herdou o terceiro lugar e depois herdou o segundo. Sim. Sabe? O cara, para todo mundo, para o torcedor, para o comentarista, para os pilotos, para a equipe, é ruim isso, porque você tem que ficar fazendo matemática toda hora, pensando no que vai acontecer toda hora. Isso é bem ruim. Sim. E outra, né? Resultado da pista, ou ali, né? Subir no pódio, eu acho que... Não estou falando que não tem que temos que desconsiderar limites de pista. Não, digo que você tem que ter um veredito ali antes da premiação, né? Meio que um VAR do futebol, digamos assim. No futebol se a bola voltou, o jogo, o resultado não, o lance não volta. Tem que ser mais ou menos por aí, tem que ter algum tipo de padrão nisso. Porque o Roberto Merri, piloto que já passou pela Fórmula 1, aquilo ali foi... Coisa de Marussia, né? O cara tava no pódio, passou em segundo, tomou 5 segundos, caiu para quinto, de quinto... Subiu para terceiro. Pô, isso bagunça todo mundo. Bom, a Fórmula 2 volta quando, William? Volta agora também com o Ricardo daqui a 2 semanas. Classificação atual do campeonato tem o brasileiro Felipe Drogovic na liderança com 154 pontos, o Sargent agora o vice-líder, novo vice-líder, com 115, e o Pourchaire caindo para terceiro lugar com 114, Daruvala em quarto com 80 e muito boa temporada do Enzo Fittipaldi com 75 pontos, me fazendo queimar a língua. Eu xinguei aqui, critiquei os herdeiros dos pilotos esses dias, falando que muitos deles não têm muito talento, ou repercussão, resultado, e ele faz uma bela temporada, o Enzo Fittipaldi, numa equipe que, digamos, que é de fim de pelotão. Sim. E ele consegue um muito bom quinto lugar, consistente, pódios, né? Na sua primeira temporada na Fórmula 2. Pódios, resultados, muito legal. Eu vi uma imagem muito bonita do Durham recebendo o troféu do pai dele. Que imagem bonita. A gente ficou devendo, a gente devia ter colocado aí. Na próxima a gente fica mais esperto com os resultados, com os lances. É uma pena não poder usar vídeo. Eu queria dizer que no nosso programa na semana passada, inclusive, a gente subiu no YouTube e o programa caiu porque a gente usou um vídeo do site oficial da Fórmula 1. Tudo bem, são as diretrizes, mas isso acaba prejudicando, de certa forma, o nosso trabalho. Somos pequenininhos, eles podiam liberar, mas acontece. Certo? Mais alguma consideração de Fórmula 2? Não. Bora pra Fórmula 3. Então, bora pra Fórmula 3, que o tempo urge por aqui. Solta aí. Tá pegando fogo. Igual o carro do Carlos Sainz. Bicho, tá pegando fogo igual o carro do Carlos Sainz, igual o Faustão com a churrasqueira de tá pegando fogo, bicho. Os 3, o Radiaro, o Victor Martin e o Arthur Leclerc. 3 francófonos na liderança do campeonato. A diferença entre o primeiro para o segundo é 1 ponto. O Victor Martin está em primeiro. Tivemos o Caio Collet em segundo lugar na corrida 1. Bom pódio do brasileiro, só que na corrida 2 com chuva, faltando poucas voltas, ele acertou a traseira do Edgar, ficou sem pontuar, acabou lá atrás na prova. O Franco Colapinto, ele ficou em terceiro. Franco Colapinto, desculpa, eu não tenho maturidade, mas tudo bem, continua. Argentina, conseguiu um terceiro lugar na primeira corrida e na segunda corrida acabou em sétimo e herdou posição, porque o Smoller estava na frente, caiu. Limite de pista fez frente também na Fórmula 3. Olha, o final de semana foi horrível para limite de pista. Cada vez que aparecia uma notificaçãozinha na parte de cima da tela, dava ou agonia. Sob investigação. Nossa, era horrível. A classificação, desculpa. A classificação da Fórmula 3 tem o Vitor Martin, que é homônimo do comentarista do Grande Prêmio, Vitor Martins, também da ESPN. Vitor Martin
tem 98 pontos, o Hadjar tem 97, o irmão do Charles Leclerc em terceiro com 91, Crawford com 70, Stanek com 67, Berman com 59, o Colapinto com 42 e o brasileiro Caio Collet aparece em oitavo lugar com 39 pontos. Imagina o Colapinto dominando na Fórmula 1, venceu. Difícil. Enfim, o final de semana foi isso, a gente não teve Fórmula Indy, a gente não teve Stock Car, que voltam nos próximos finais de semana, a gente vai estar sempre acompanhando por aqui, mas obviamente dando prioridade ao carro-chefe, que é a Fórmula 1 e as categorias de acesso. Beleza? Prometemos e vamos falar agora do terrível incidente que aconteceu na parte de torcida com o Grande Prêmio, no Grande Prêmio da Áustria. A gente tem material aí também para mostrar. É lindo isso. Eu posso falar que 3 anos atrás, em 2019, eu estive na Europa realizando meu sonho de assistir as corridas em loco. Eu assisti Spa na Bélgica e assisti Monza na Itália, e realmente na Itália menos, porque obviamente os italianos dominam também lá e tal. Mas na Bélgica tinha muito holandês e foi tranquilo. Eu tava meio que teve momentos dentro da corrida. Meu ingresso era aquele General Admission, que você podia circular por todos os setores, que eu tava no meio dessa turma aí mesmo, dos laranjas. Passei na Holanda também antes. Tenho simpatia pelo Max Verstappen, aí os registros oficiais. Ó. O que aconteceu foi o seguinte, para contextualizar o pessoal que não acompanha muito mais de perto automobilismo e tudo mais. Essa turma aí começou a abusar, começou a ofender as meninas, ou começou a assediar as garotas, não só as garotas, teve registro de homofobia, teve registro de xenofobia, teve registros de ataques, enfim, mais diretos, grosseiros e tudo mais. E, 2022, rapaz, não me vem com essa que a minha geração era diferente. Como eu disse, eu acompanho Fórmula 1 em loco desde 88, acontecia. Em Jacarepaguá, meu pai lembra muito bem, eu tava com meu pai e com os meus tios. Com meu tio, com os amigos do meu tio. O pessoal urinava no copo e jogava pra baixo. Isso ainda acontece em Interlagos. Acontece, né? Setor Em Interlagos, o pessoal não sei hoje em dia, mas tinha uma mania chata, feia, de hostilizar vendedor ambulante. O pessoal trabalhando, um levantava, galera sentada, um levantava quanto é um sorvete, ou porque não vende bebida alcoólica ali, mas um produto qualquer. Aí o rapaz, todo solícito, X, aí era combinação, você tá rindo, é engraçado, né? Não, todo mundo... É bizarro. Aí todos se levantavam e enfia no... Falava, tipo, isso era... E mulher? Sócio! Passava uma moça bonita só... E Sarita, eu com o cabelo comprido, e assisti lá e tinha a época da novela da Globo que tinha um personagem que era Sarita, que era uma mulher trans, né? Enfim... E era Sarita. E assim, não era só as piadinhas, entendeu? Era hostilizava, você ficava meio... E pô, você tá com a família pra acompanhar. Às vezes você fica o ano inteiro guardando dinheiro pra comprar o ingresso, entendeu? Você tá ali, eu vou pra analisar. Radinho no ouvido, ouvindo detalhes, entendeu? Curtir, né? Curtir. E aí o cara achando que tá... É dono de tudo. Ah, meu... É só uma coisa, Luciano. Nós estamos em 2022, como você disse. Se puder passar de novo, Luana, a gente já tá indo embora, só pra registrar de novo aí. 2022. Olha que imagem bonita, os caras estragando isso. Isso acontecia desde a época do Schumacher, que vinha com aquele sinalizador vermelho. Mas 2022, a gente com esse tipo de atitude, deixa o amiguinho, deixa o coleguinha torcer no canto dele, deixa o coleguinha e curtir o programa dele. Ninguém atrapalha ninguém. Rivalidade é saudável, ponto. O esporte é saudável, ponto. Ignorância não é saudável. Abuso, assédio, isso não é saudável. Ninguém gosta disso. Ninguém pode fazer isso. Não é direito de ninguém. Pelo contrário. E não é porque tem diferença de geração que isso, tudo bem, está liberado. Não, meu amigo, não. Isso aí é cabível, não. É entendível e é obrigatório de punição. A Fórmula 1 precisa dar um chega pra lá nisso. E também a Red Bull, né? Porque era a casa dela. Precisa ter alguma investigação séria e severa sobre isso. E vai ter. Acabou a bateria do... Você que estava acompanhando com a gente no Instagram, vai pra TV. Acabou a bateria do meu celular. Mas enfim, só para fechar o assunto, eu acho que vai ter retaliação, vai ter medida da FIA, por motivos ótimos que a gente vive. Tem essas tristezas, tem não só na Fórmula 1, em todos os lugares existe esse tipo de gente.
Se quiser voltar pra gente, Luana, pra gente encerrar, isso. Existe, mas temos a sorte e o privilégio de termos 2 líderes da Fórmula 1, 2 campeões mundiais que se posicionam, que dão a cara para bater e, independente de desempenho, independente dos 4 campeonatos do Vettel, dos 7 do Hamilton, é de se tirar o chapéu a liderança que esses caras exercem. Eles realmente tomam a frente, eles peitam quem precisar, se posicionam e agem como líderes e ídolos que são. Que o que falta é isso. A gente ouve muito, tô aqui pra... Pode ser que a gente, de repente, esteja perdendo gente que está assistindo o programa agora, porque, tá falando... Meu, não tem essa. É uma coisa só. Política você faz desde a hora que você sai da sua cama. Você acorda, qualquer atitude que você tem passa por política, passa por posicionamento de vida, por índole, por caráter e respeito. Então, assim, tá tudo misturado. Não me vem com essa de que tá tudo junto. E quem sabe um dia, tomara que a gente chegue num dia que a gente não precise misturar. Que pare de acontecer episódios como esse, que a gente possa falar simplesmente de carro na pista, de desempenho, de resultado, mas as coisas se misturam, então a gente precisa desses líderes para tomar a frente, para colocar o dedo na ferida desses absurdos que a gente vive. Né? Não só no mundo do esporte. Olha o que a gente viu ontem no Brasil, o outro invade o aniversário, mata o cara por conta de diferença política. E lembrando que os dois ali não estavam... Os dois que são da política ali nem sabem que eles existem. Pois é. Enfim, fica o nosso... Deixa o amiguinho ser como ele é, deixa ele torcer pra quem ele quer. É melhor. Fica o nosso desabafo, o nosso registro. A Nath está dizendo aqui, gente, depois que vocês falaram as palavras assédio e abuso, a live não isso. Não, é que acabou a bateria lá. Ela não está assistindo. Deixa eu falar aqui. Ela está achando que... A Nath está achando que derrubaram nossa live depois que eu falei. Não, é porque acabou a bateria mesmo. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Win or Wall, edição número 2. Terminada, finalizada. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Tanto pelo canal 8, TV Japi, para assinantes Net Jundiaí, tanto para quem nos acompanha no Win or Wall, siga nossa página, acompanhe nossos vídeos, ativa o sininho, também tem no Instagram. Win or Wall somos eu, Luciano Frazani, William Piatti, Natália Tavares e Larissa Aparecida também na parte de finalização, edição e tudo mais. Obrigado a Luana pelo Master hoje aqui na TV, pela finalização, pela transmissão. Ficamos por aqui, voltamos sempre, segunda-feira, às 9h30 da noite, com um programa ao vivo e inédito, falando do que a gente mais gosta, que é automobilismo, que é velocidade, que é Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car e tudo mais. Beleza? William, muito obrigado, até semana que vem. Obrigado, Luciano, falou, até a próxima. Valeu! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Frazani e a partir de agora estou com vocês aqui na tela da TV Japi para falar de bandas autorais. Temos um encontro marcado toda quinta-feira a partir das 9 horas da noite, um programa inédito transmitido ao vivo do palco do Vila Pizza Bar aqui em Jundiaí, falando de bandas que trabalham com material próprio. Banda no palco ao vivo, entrevistas, cobertura completa. Banda de quinta. Encontro marcado toda quinta-feira às 9 da noite. Até lá!